Boa tarde, mais uma roda de chimarrão. Nessa semana a gente vai falar sobre RPG no ensino, né? E o nosso convidado, então, é tanto desenhista como jogador. A gente vai conhecer melhor nosso convidado. Cláudio, recebe o nosso convidado. Boa tarde, Bim. Seja bem-vindo a esse espaço virtual que nós regionalmente chamamos de roda de chimarrão, né? Aqui no Sul, a gente costuma sentar com amigos para beber um chimarrão e ter uma conversa agradável. Seja bem-vindo a esse espaço. E aí, então, estamos ansiosos para conversar contigo sobre o tema. Quero agradecer o convite, saudade de uma aglomeração, saudade do primeiro passo, e estou aqui para o que puder ajudar, entendeu? O que eu puder esclarecer, o que eu puder ajudar com o meu conhecimento, Conta pra gente quem é Bim, antes de tudo. Então, eu costumo definir, eu sou desenhista, ilustrador e RPGista, e eu atualmente faço um trabalho enfocado muito na comunidade queer dos ursos, que é um subgrupo da comunidade gay, que engloba mais aqueles gays fora do padrão, peludinho, barbudo, como eu. E eu também eu gosto muito de usar o RPG como uma ferramenta para inicialização de jovens pessoas queers, para elas se socializarem, para elas enxergarem que ela tem um lugar no mundo, que o RPG, como a gente tem um potencial pedagógico impressionante. E também gosto de fazer quadrinhos, que eu gosto de fazer quadrinhos com, como eu costumo dizer em uma frase, com caras grandes, peludos e barbudos se amando. E tô nessa estrada faz, acho que profissionalmente, acho que uns 25, 26 anos. Então vamos dividir essas tuas paixões em partes para a gente poder conversar uma por uma. Como é que é a história do desenho? Como é que é ser desenhista? Como é que é ser essa profissão, né? Como é que ela é reconhecida, por exemplo? Como é que ela é considerada no mercado? Como é viver de desenho? Eu acho que desenho, para muita gente, existem dois comentários que, ao meu ver, são bastante pejorativos. Que desenho é fácil e que desenho é dom. E, na verdade, o desenho, como qualquer habilidade que você desenvolve, você tem que ter aptidão, ajuda, mas você precisa fazer um treino. Do tipo, eu passei, eu digo que o desenhista é aquele que está sempre treinando, está sempre aprendendo, está sempre descobrindo novas ferramentas. E pode parecer que um desenhista faça um rabisco rápido e você olha, nossa, mas super fácil. E isso, por um lado, desvaloriza muito que a pessoa chega, que eu falo que eu vivo de fazer commissions, de fazer desenhos, ilustrações, trabalhos, e muitas vezes eu falo para a pessoa me pede uma arte, não, vai custar tanto. Nossa, tudo isso... mas é uma coisa tão simples. Não, não é simples. Você não chega para um mecânico e ele diz, olha, você tem que trocar o carburador. Ah, é só isso? Ah, e cobra menos. Ou você chegar para o seu dentista, eu tenho que fazer uma limpeza. Ah, só isso? Que absurdo. E o desenho, infelizmente, ele está num âmbito em que ele é muito... Infelizmente, é muito desvalorizado pela maioria, mas existe aquela minoria que reconhece o seu trabalho e muita gente chega e paga tudo direitinho, tem aquele lance de chegar, não, vamos valorizar, vamos divulgar, porque além disso, existe um segundo fator que é bem desagradável, é das pessoas simplesmente pegarem a sua arte, divulgarem como se fossem delas, e isso falando de um jeito elegante e bonito, e você vê muitas vezes o cara passou horas fazendo um trabalho e numa rede social que ele usa para divulgar seu trabalho, ganhou, vamos dizer, que ele usa aquilo como uma vitrine para o trabalho dele, para, tô aqui, se quiserem contratar, ele ganhar, vamos dizer, 1000 likes, e aí chega uma outra pessoa que pega, reposta,
às vezes até cometendo crime, sim, que isso é crime, de apagar a assinatura da pessoa e ganhar 20, 30 mil, e nem sequer citar. Eu recentemente no Instagram, eu fiz um post falando sobre isso, sobre 5 dicas para você valorizar o trabalho do desenhista que você gosta. Você quer divulgar? Muitos artistas não ligam que você divulgue. Deixa, ó, esse trabalho é de fulano. Entendeu? E esses são os perrengues do trabalho de desenhista. Parece fácil, mas não é. Não é só rabiscar, sabe? Na verdade, eu acho que tu já citou uma coisa bastante importante para a academia, que eu quero destacar, né? Como professor, a gente vê acontecer muito. O aluno, por exemplo, o aluno de repente vê um desenho teu e diz assim: encaixa no meu trabalho, vou usar. Mas tem uma propriedade intelectual. Mesmo que eu pague pelo teu trabalho, mesmo que eu esteja pagando o teu trabalho, eu não posso apagar a tua assinatura, porque, embora eu seja dono daquele desenho como algo que eu paguei, mas eu não sou dono daquela propriedade intelectual, né? Ela sempre vai ser tua como origem, não é isso? O desenho é aqui que tá. Quando você paga uma encomenda para um artista, você está pagando pelo direito patrimonial daquela arte. Você tem o total direito sobre ela, de acordo com o que você falou com o artista. Eu quero comprar essa estampa para fazer camisas e vender. Beleza, eu cobrei tanto. Entendeu? Mas nada tira, não pode chegar e dizer, o dono da arte não pode chegar e dizer, essa arte fui eu que fiz. Não, eu contratei uma pessoa, até porque existem pessoas cujo traço é bem característico, e dá para dizer, não, esse traço é de fulano, esse traço vou citar um exemplo, uma pessoa que chega e pega e na cara dura falsifica, põe lá um desenho do Mickey no seu produto. Você entende aquilo ali é do Walt Disney ou do Maurício de Souza, mas quem é menorzinho, quem é pequeno, numa escala menor, sofre com isso. Já aconteceram casos de até marcas grandes roubar arte de artistas pequenos e fazer uma leve modificação, mas estava lá. E o autor chegou e disse, não, eu não dei permissão para isso, vocês fizeram isso. E aí gera um constrangimento, porque a marca já fez as camisas, já vendeu as camisas. Você sabe, tipo, às vezes o artista pode fazer uma arte e dizer, uma marca, eu quero comprar essa arte para vender meu produto. O artista pode dizer não, ele tem total direito de dizer não. Ele é dono do trabalho dele. Posso fazer uma arte linda, a Coca-Cola chegar, eu quero fazer uma propaganda em cima da sua arte. Posso dizer, não quero, porque eu não quero, não é minha vibe. Gosto mais de Pepsi. Um dos direitos do autor é o direito de manter a sua obra inédita, né? Você pode ter o direito de não querer publicar ela de jeito nenhum. Com certeza. As pessoas têm uma visão distorcida de que se está na internet é de graça. E não é isso. O que acontece? A internet ela é uma janela. Não é um mercado que você pode pegar e usar o seu bel prazer e modificar. Sabe? É muito importante ter essa noção, porque às vezes as pessoas, até mesmo na inocência, chega e olha, não, que desenho bonito, eu quero botar no meu trabalho, entendeu? Tudo bem, vai dizer, foi num trabalho acadêmico que só vou mostrar para o meu professor. O problema não é, eu tenho que botar o autor, porque isso é uma prática. Você tem que ficar, é uma coisa que é um hábito, entendeu? Você não chega no mercado e eu vou pegar, eu vou pegar aqui que eu achei bonita essa embalagem desse produto, vou levar, entendeu? Sem pagar, entendeu? As pessoas pensam que por ser uma coisa imaterial, entre aspas, como é um arquivo de internet, que não é uma coisa física que você pega e pode guardar e chegar e levar, acho que qualquer um pode pegar. Não é. Existem pessoas por trás, pessoas que passaram tempo, ver o trabalho todo, talvez, de uma vida ser utilizado e, às vezes, muito mal interpretado. A pessoa faz uma charge política e antigoverno, citando um exemplo, e um cara pega aquela charge, distorce e faz ela pró-governo. Sim. Como muitas vezes a gente vê muito no Zap. A gente vê muita coisa assim.
E tem coisas que não parecem, né, Marco, e que pode ser mais grave do que aquilo que a pessoa pensa. Por exemplo, já me perguntaram assim, eu posso publicar a tua foto no meu site, no meu blog, não sei o que e tal. Eu geralmente digo que não, a menos que eu conheça muito esse lugar. Por quê? Exatamente. Porque ele pode botar o meu rosto do lado de uma ideia que eu não concordo, né? Imagina que a pessoa é vegana e tu bota a foto dela do lado de um churrasco. Então, às vezes, parece bobagem, mas pode ser sério para aquela pessoa. Com Eu ia te perguntar certeza. se tu consegue desenhar alguma coisa enquanto está conversando com a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um. Eu posso fazer um rabisco, vai ser um rabisco rápido, Tá. porque tipo, eu tenho que parar para responder essas coisas. E já que vamos entrar na coisa de RPG, eu vou esboçar um guerreiro inspirado em você. Pode Tá ok, ser? então. Pode ser. Mas continue, tô prestando atenção. Então, a gente já falou agora da parte ruim, né? De você ter a sua arte, às vezes, Uhum, utilizada de forma uhum, indevida, digamos assim. E essa uhum, coisa, né? Como tu disseste, você vai fazer agora um desenho para gente. uhum, Opa, e alguém vai dizer assim, ah, mas isso levou meia hora. Na verdade, não, né? Isso é um uhum. conjunto de conhecimentos que você acumulou ao longo de toda a tua história como Exatamente. profissional. Na Tipo, verdade, você produz isso com um acumulado de conhecimento que você foi guardando, né, ao longo da sua trajetória. sim, exatamente. Tipo, é aquela coisa. Muitas vezes a gente usa muitas vezes memória fotográfica, não é memória fotográfica. A gente tem um arquivo pessoal mental. Eu sei que isso soa super fantástico, mas é aquela coisa, a gente é acostumado a desenhar um certo tipo de corpo. Eu, por exemplo, quando eu gosto muito de fazer trabalhos que evidenciem muito a figura não padrão, a figura do gordinho, tem detalhes que eu já sei de cabeça, que eu não preciso pegar uma foto de referência, sabe? Tipo, já são detalhes que já é do costume, sabe? Eu gosto muito de desenhar ilustrações inspiradas em fantasia medieval. Uhum. Eu acho muito legal. É um tema que eu gosto, até para os meus trabalhos. Eu tenho até um trabalho direcionado para isso, que que se chama Bear Fantasy, que se a pessoa for no meu site, bymarco.com.br, ou no meu Instagram, vai ter um link, que ele é um quadrinho inspirado em RPG, que ele evidencia corpos gordos, mas não de uma maneira vilanizada, sabe? Que hoje em dia, se eu te descrever um personagem, vamos dizer, você vê que o personagem ele era asqueroso, malvado, porco, nojento e tal. Se você pegar para as É pessoas, a maioria gordo. das pessoas vai associar uma pessoa gorda. Isso é muito desagradável, porque eu sou um cara que, por exemplo, eu gosto de ser gordinho. Eu sinto aquela coisa de tipo, não me sinto desconfortável por. A pessoa pode chegar, mas tipo, tem todos os problemas. Claro, não é um paraíso, mas é uma coisa do tipo de chegar e, tipo, não é uma coisa que me ofende ser gordo, sabe? E tipo, e a gente desassociar, porque tipo, por que um gordo não pode ser um herói? Por que não pode ser uma pessoa de destaque? E aí, nesse meu trabalho que eu chamo de Bear Fantasy, eu evidencio muito esse lado de chegar e, e, é, chegar e mostrar que essas pessoas podem fazer coisas, que elas são heróis, que elas são heróicas, que elas podem fazer a diferença no mundo, numa Geralmente, nos diversidade. filmes, o gordinho ou é o bandido ou é a primeira vítima, né? Um dos primeiros que Ou, morre. ou alívio cômico. O alívio cômico, pior, ou você é a É, piada, ou você é a vítima, ou você é o vilão, ou você é tudo junto. é. Para piorar, sabe? Eu me lembrei, Bim, Hum, recentemente eu recebi no Instagram um comentário, alguém me escreveu dizendo um pouco disso, né? Me perguntando uhum, se eu não tinha vergonha de mostrar minha cara gorda na internet. E aí eu respondi que é verdade, eu não tenho facilidade para ser gordo, eu tenho que comer muito, é muito difícil manter meu corpo gordo.
Como eu gosto de ser gordinho, né? Eu gasto muito dinheiro e muito tempo comendo para me manter gordinho assim. E aí a pessoa nunca mais me escreveu. Então é um pouco disso que tu dizes, né? Existe um padrão que parece que a gente é obrigado a seguir. É claro que a gente tem que se preocupar com questões de saúde, mas Com também certeza. nem todo gordinho tem problema cardíaco, nem todo gordinho tem as taxas alteradas. Isso é muito de pessoa para pessoa também, né? Com certeza. Não, sim, a Agora, pessoa já chega. Existem casos tão vergonhosos que, por exemplo, você vai fazer um exame, o médico já teve caso de amigo meu que chegou e disse, mal chegou pro meu amigo pisou, nossa, bora emagrecer, bora fazer uma bariátrica, entendeu? E isso, cara, gente, o pessoal fala assim, gente, vocês não sabem, tudo bem, existem pessoas que precisam fazer por necessidade, mas vocês não sabem como uma bariátrica é uma agressão ao seu corpo. E as chances de acontecer algo errado são muito grandes. Sabe? Eu não estou aqui propagando, não façam bariátrica. Eu acho que a pessoa tem que se sentir confortável com o seu corpo. Se sentindo bem. Se a pessoa realmente precisa, vá e faça, mas não é uma coisa estética como, tipo, eu vou pintar o cabelo, sabe? A pessoa tem que tomar todo esse cuidado de... Existem questões, como você falou, saúde é fundamental, fundamentalíssimo, entendeu? Saúde em primeiro lugar, entendeu? Eita, peraí. A questão da roda de chimarrão é essa, é que um assunto puxa o outro e a gente vai divagando, né? Vai tomando nosso chimarrão e vai divagando. Eu quero voltar agora para a história do RPG, né? A gente está vendo que esse teu personagem é medieval, tu disseste que tu tens essa tendência de gostar de coisas medievais, e é muito comum no RPG que as personagens têm um aspecto, às vezes é uma mistura de futurista com medieval. Explica para as pessoas que estão assistindo a gente o que é o RPG. Olha, falando de uma forma muito, um resumo, RPG, na verdade, é um jogo na qual as pessoas se reúnem para interpretar papéis num cenário e tipo, é um jogo de interpretação. Pessoas às vezes estranham que quando vem uma roda de RPG, vem um bando de gente gritando, rolando dados, fazendo coisas, o que na verdade temos um cenário que pode ser a escolha do grupo, pode ser uma coisa medieval, pode ser cyberpunk, pode ser hoje em dia, pode ser urbano, pode ser criaturas sobrenaturais. Os cenários são diversas opções que você tem de cenário. E aí o que acontece? Geralmente é um grupo que se reúne em torno de uma figura que é o mestre, que ele mais ou menos... Existem várias nomenclaturas, mestre de cerimônias, mestre de jogo, narrador, e tipo... E ele serve como... Ele começa contando uma história na qual as atitudes do grupo eles vão construindo a história juntos. É uma coisa lúdica muito interessante. E o RPG tem um potencial educativo monstruoso, porque isso pode estimular a criança ou o jovem a buscar por conhecimento, a querer aprender. Por exemplo, foi uma coisa muito importante para mim o RPG na época da minha adolescência, que eu redescobri um gosto para leitura. Para, tipo, se eu estou jogando num ambiente em que eu jogo uma coisa futurista e eu queria jogar com um bioquímico, eu tinha que ler sobre a respeito, eu fazia pesquisa, eu procurava, porque o que acontece? Existe os dados no jogo de RPG, eles são, por assim dizer, o determinante do caos. É aquilo que vai dizer se a situação deu certo ou não. Que senão fica que nem aquela brincadeira quando era criança de polícia e ladrão. Eu te dei um tiro. Mentira, não acertou. Acertei sim. Entendeu? Os dados, eles servem para cunhar, dizer, você acertou, você errou, você fez bem, você fez direito. E, tipo, apesar de eu poder fazer o teste, mas é legal até para interpretação, que você está interpretando um personagem, você está ali você até atitudes, você pode até ter
atitudes diferentes do que você teria, que é um personagem que você construiu. Você pode querer fazer uma pessoa mais vilanesca, uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem um código muito rígido, uma pessoa até com desvantagens, tipo, eu tenho problemas de memória, eu esqueço as coisas, e tipo, um personagem até mais cômico, de acordo com o que você quiser, entendeu? Então deixa eu te atrapalhar. Peraí, vamos devagar. Uhum. Pelo que tu está me dizendo, eu posso trabalhar várias coisas na minha sala de aula. Por exemplo, se eu vou jogar dados, eu posso trabalhar os conceitos de probabilidade, por exemplo, Sim. de estatística. Sim. Se eu vou interpretar papéis, eu vou trabalhar a questão de arte, por exemplo, né? A questão das artes cênicas. Sim. Se eu posso incluir nesse personagem aspectos, por exemplo, limitações, deficiências, eu posso, por exemplo, trabalhar questões de inclusão, né? Eu posso pegar pessoas e colocar elas em situações em que elas não estão acostumadas, como usar uma cadeira de rodas para entender que uma escada é um problema. Às vezes, às vezes você nem precisa chegar e colocar a pessoa numa cadeira literalmente, mas é aquela coisa, a pessoa tem interpreta, é que nem, por exemplo, a pessoa pode você citou essa cadeira de rodas, que é muito interessante. Você vê que a pessoa, se ela está fugindo e ela se desespera e ela cai, ela não pode chegar, eu vou sair correndo. Não, eu vou começar a me arrastar. A pessoa, é necessário nesse ponto fazer um teste para fugir ou não, para tentar escapar, entendeu? Ou tipo, existe uma preocupação muito grande para hoje em dia, principalmente para a inclusão dessas minorias nos jogos de RPG. O Dungeon, você falou sobre esse lance de medieval. Tudo começou foi com Dungeons and Dragons, que foi o primeiro jogo, que até hoje é o mais conhecido, que ele tinha um cenário, ele tem um cenário medieval de fantasia, e que até inspirou aquele desenho Caverna do Dragão, que era inspirado nesse jogo. E aí o que acontece? Hoje em dia existem livros, suplementos que ensinam as pessoas como você incluir essas minorias em suas narrativas, como você chegar... Existem muitas coisas hoje em dia, uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, se vamos jogar uma aventura, ter uma conversa entre os jogadores e saber quais temas seriam delicados. Vai que uma pessoa ela sofreu um certo trauma que numa aventura pode acontecer e ela não quer que isso gere um gatilho. Existe toda essa preocupação. Porque, acima de tudo, o jogo que você pode, por exemplo, abordar assuntos como racismo e homofobia sem você ter que ser literalmente violento na cena. Porque o mestre vai descrever a cena e a atitude do jogador, entendeu? E naquela hora... o jogador, o personagem tem que ver o que ele faria, que às vezes a pessoa fala, mas tipo, o Zelito, você jamais faria isso na vida real. Sim, mas o meu personagem, que é um ladrão, que tem um código de honra, fez. Entendeu? Isso não tem nada a ver, isso não quer dizer que eu, no fundo, o meu personagem é o meu eu escondido. É um personagem, às vezes você quer experimentar. Você quer fazer um cara mal para ser diferente, você quer ver o negócio das consequências. Talvez o mestre te... fale. E aí a gente consegue trabalhar questões sociais que às vezes são difíceis de entender do outro ponto de vista, né? Às vezes eu tô no meu conforto, por exemplo. A gente às vezes precisa viver esse outro lado para entender por que aquela pessoa também chegou naquela situação, né? Sim. Quer dizer, ele me permite, digamos, eu passo todo dia no sinal e vejo uma pessoa que vive ali na rua e não entendo por que ela quer sair de lá. Eu posso discutir um tema social como esse e descrever situações até reais, baseadas em fatos reais, para que o aluno se coloque naquele lugar e veja aquela situação. Mas, além disso, por exemplo, questões de história parecem bastante óbvias, que tu estás dizendo. Sim. É muito interessante isso, que você pode... existem muitos projetos educativos que brincam com isso, de estudo de história, de geografia. Um RPG bastante conhecido e clássico,
que teve no Brasil, que foi o primeiro, foi o Desafio dos Bandeirantes, que ele era uma versão fantasiosa da época dos Bandeirantes, que existiam criaturas místicas. Existem RPGs que abordam folclore brasileiro, essa parte dos bandeirantes indígenas. Está saindo agora em financiamento coletivo que é o primeiro RPG que ele é totalmente baseado em mitologia africana, ou seja, não tem nada de toda aquela fantasia europeia, não, é tudo baseado, inspirado, cultura africana nas culturas, de deuses, e é um projeto muito interessante. O que mais existe é cenário para você jogar e se divertir. Tem uma pergunta aqui que eu não sei o que se trata, realmente. Volstagg. Volstagg é um personagem do Thor, que é aquele guerreiro. Ele é um guerreiro gordo, que ele foi inspirado apesar de tudo, ele ser um deus, ele não é da mitologia, ele é inspirado num personagem de Shakespeare. É porque eu estou desenhando um guerreiro gordo, aí ele está fazendo associação, mas esse aqui é inspirado nos Zelito. É o grande bárbaro. Muito bem. Entendeu? De certa forma é fantasioso, né? Me ver como alguém mais físico do que intelectual. Mas nada impediria. É o que a gente fala. O limite de você num jogo de RPG é a sua imaginação. Se você quiser jogar no cenário de Star Wars, de Star Trek, você vê assim, gente, eu adorei aquela série, sei lá, Túnel do Tempo. Nada impede de um mestre chegar, eu vou fazer uma adaptação da história, tipo, dessa vez eles serem agentes viajando pelo tempo para tentar resgatar os outros dois que estão perdidos, sabe? É aquela coisa, sabe? É um exercício de imaginação, isso estimula, tem aquele lance. E uma coisa muito interessante no RPG é que o RPG não é um jogo competitivo, ele é um jogo cooperativo, em que, tipo, para todo mundo, não adianta nada você ter na mesa um jogador que ele é o bonzão, melhor de tudo, que quer fazer tudo, e chegar na hora e os outros não se divertirem. Vai ser uma coisa chata. Tipo, todo mundo perdeu tempo, todo mundo saiu triste, ninguém gostou, e não é legal. O legal do negócio é mais legal todo mundo matar o dragão junto, todo mundo destituir o barão corrupto, todo mundo chegar e matar. Sim, existem cenários de RPG em que você pode jogar na Segunda Guerra, você pode refazer a história, que é um exercício de imaginação. Assim como você brincaria se você fosse escrever um conto, se eu voltasse no tempo na época da Segunda Guerra, ou antes da Segunda Guerra, e encontrasse um garotinho chamado Adolf Hitler, o que eu faria? Eu poderia matá-lo, eu poderia reeducá-lo para tirar os conceitos errados que ele adquiriu, eu poderia, fazer ele ser criado por judeus. As possibilidades são muitas, e a partir daí o grupo junto vai vendo como é que cada ação gera uma consequência. Eu quero ir mais longe. Meu cenário agora é o seguinte: eu sou professor de bioquímica. Uhum. O meu cenário é uma célula, por exemplo, uma célula de uma alga. Uhum. Então, um aluno pode ser um átomo de carbono, outros podem ser dois átomos de oxigênio, e eles três juntos formam uma molécula de CO2 que chega naquela célula. Então, o meu tabuleiro, o meu mapa é a célula. E aí chega essa molécula de CO2, que são 3 alunos, na verdade, chega mais uma aluna, que é a luz, e aí quebra essa molécula, se junta com outros, forma uma molécula grande de glicose. Essa molécula grande de glicose viaja e serve de comida lá para um animal, e aí chega numa célula animal, ela é quebrada para formar fumarato. Enfim, eu posso brincar com isso também. Tudo tem que... Possível, as possibilidades são infinitas. Você pode fazer de uma maneira em que o grupo seja essas 3
esses 3 elementos que vão até a célula, e o objetivo deles é fazer isso. Mas existem fatores que impediriam? Existe alguma coisa que... Na verdade, sim. Por exemplo, Então, imagina que de noite não tem luz, não tem como fazer fotossíntese. entendeu? E aí, como é que seria, tipo... Ou, por exemplo, eu tô viajando na tua conversa aqui. Por exemplo, aquela molécula de glicose se formou e chegou no animal, só que ele já tem muita energia. Então, aí é aquela história de jogar o dado, né? Eu jogo os dados, se ele não precisa de energia, esse açúcar pode formar, por exemplo, gordura e ficar acumulado no tecido adiposo. Enfim, na hora que vai jogando os dados, você vai dando as condições, né? Exatamente. É aquele negócio do teste que a pessoa vai fazer, tipo, que no caso, tipo, nesse caso específico, ele... Como é que eu traduziria? Como eu não domino a especialização, eu pensaria em alguma coisa... o James Figueiredo, que é meu amigo, ele falou muita coisa, que é um anime chamado Cells at Work, que se passa dentro do corpo humano e tem um cenário parecido com o seu, está justamente isso, que ele é estrelado por um glóbulo vermelho e por um glóbulo branco, que eles fazem as coisas no corpo humano. Eu posso até depois te indicar. É um anime que tem na Netflix e ele é bem interessante, que o cara fez toda uma consulta de um vírus invadindo, como é que é o câncer e tudo isso. Ele humanizou as células. E, tipo, é bem interessante. Era como eu faria, você chegar, tipo, eles têm que chegar até tal lugar. Mas aconteceu um machucado e as hemácias têm que fazer o reparo, aí você tem que fazer o desvio, mas você tem um tempo. Meu Deus, eu falhei, eu encontrei. Isso E as possibilidades, como eu falei, né? Você tem que pensar muito no negócio do sistema. O primeiro passo se você quer o seu cenário, é você procurar se existe algum sistema que encaixe. Às vezes você quer fazer por exemplo, você vai tratar com pessoas que nunca jogaram, talvez um sistema mais fácil, que existem diversos sistemas que usam diversos... aqueles dados multicoloridos, diversas formas. Uns usam os mais simples, que são os de 6 faces. Talvez para quem está começando, sistemas mais simples sejam uma porta de entrada, e a partir daí que às vezes, se a pessoa chegar, nossa, o cenário está super legal, mas para eu aprender eu tenho que passar tipo 3 horas lendo um livro ou montando um personagem, e às vezes a pessoa só quer chegar lá e se divertir. E existem cenários que ajudam em relação a isso. Então, 2 coisas que tu falaste agora. Primeiro é o tempo, que acho que é uma preocupação dos professores. A Delba está acompanhando a gente aqui, ela trabalha no sistema de ensino lá no estado de São Paulo, e ela pode se perguntar, mas os meus professores vão conseguir usar isso na sala de aula? Então, existe a possibilidade de um tempo menor, né? Não precisa ser uma mesa de 3 horas. Não, você pode fazer o seguinte, isso aqui eu estou jogando hipoteticamente, estou aqui jogando como é que, vamos dizer, se fosse uma coisa de geografia, vamos botar o seguinte, uma aula de meio ambiente, vamos dizer, tem que aprender meio ambiente, a gente pode pegar uma coisa, a turma toda é um grupo que destacado vamos dizer assim, pelo IBAMA, para patrulhar e investigar uma suspeita de estarem desmatando a mata, de desmembrar um negócio. Aí seria um teste simples, às vezes, tipo, um dado, aí você dizer, tem que tirar, tá um dado, você rola 1d6, você tem, para você conseguir passar, 4 ou mais. Mas aí o grupo, o personagem agindo como um grupo, o grupo todo, quem jogaria seria o grupo. Ou você pode dividir em grupos e dizer, esse grupo é especialista em botânica, esse aqui vai ficar responsável pelo transporte, esse aqui pela tecnologia. E às vezes pode chegar, o que o grupo de tecnologia vai fazer? Eu vou mandar um sinal para a central para mandar reforços para vir pegar esses caras. E aí você joga o dado.
Aí o que você pode fazer? Você pode chegar que cada grupo tem uma. Você pode botar uma brincadeira. Cada grupo tem 3 pontos de sorte. Que chega o seguinte: você vai rolar o dado. Se o grupo falhar naquele teste, eles podem gastar um ponto de sorte e tentar de novo. Que o objetivo tem que todo mundo. Não é uma competição. O grupo tem que juntar. Tem que alinhar junto. Aí tem uma comunicação entre os grupos. O grupo pode chegar, não, a gente pode chegar, vamos encarar eles. Mas tem um equipamento, não sei se podemos. E aí enfrentar o inimigo. E aí, tipo, o ataque é muito o planejamento. Tem um comentário aqui, o Vicente diz que os traços lembram do Chris Claremont. Eu gosto muito dele, mas não sei se tu gostas. Não, eu gosto, mas é uma curiosidade. O Chris Claremont, você pode estar dizendo que ele deve estar parecido com o autor, porque o Chris Claremont ele é escritor de quadrinhos, ele não é desenhista. Mas acho que ele pode estar falando de John Byrne. Mas aí você gostou da sua versão Barbarian? Guerreiro com escudo. Eu gostei. Acho que em outra vida podia ser. Ou então pode vir a ser um personagem em alguma aventura, nunca se sabe. Bim, queria ressaltar, né, no início da tua conversa, tu falou, né, que quem vê um grupo jogando RPG pensa que é um grupo de pessoas só jogando dados, né? E aí, ao longo da tua fala, tu foi falando uma série de coisas. Depois o Ozelito colocou um problema mais complexo, né? E eu nunca joguei RPG, mas eu convivi durante um tempo morando em república, né, com amigos, colegas que jogavam. E eu lembro que quando não estavam jogando, né, havia muitas discussões e leituras, e dependendo do assunto, então era dias de preparação, né? E aí eu vendo na tua fala, né, eu vejo que é um jogo extremo, ele tem uma parte toda técnica, né, que a gente precisa entender, estudar as regras, mas também tem uma parte lúdica, uma parte psicológica, né? E também tem uma parte que vai de um conhecimento, né, que precisa ler bastante. De repente, se é um contexto histórico, tentar... Eu acho que isso estimula muito a leitura. Eu lembro dos meus colegas e amigos até hoje, né, de sempre estar buscando leituras novas para complementar o jogo, né? Achei bastante interessante isso. Sim. Por exemplo, na época que eu... o lado bom... O RPG foi uma ferramenta que me estimulou... E fora isso, que você está estimulando a pessoa, eu vou usar criança, eu vou mirar nas crianças. Você estimula a criança a ler, a conhecer, a pesquisar, tipo, se ela quer fazer um guerreiro, eu quero usar uma arma diferente, ela pode chegar na internet e pesquisar armas de outros povos. Você vê que, tipo, a espada viking é diferente da espada inglesa, sabe? A empunhadura, aquelas facas antigas africanas, a roupa, eu quero fazer um guerreiro africano. Eu não posso usar um capacete com chifres. Tem que ter uma pesquisa, tem que ter aquela coisa, saber os idiomas, por exemplo. Se você chegar, eu estou jogando na época do, vamos dizer, eu estou jogando numa época de fantasia medieval e o meu personagem é um elfo da floresta, tipo, e aí eu vou para a cidade, mas eu não sei o idioma comum da cidade, das que as pessoas falam. Eu já vou ter um problema de comunicação. Você entende? Aí o negócio, os desafios. E aí aquele personagem pode chegar e dizer, eu quero aprender. Tipo, eu acho interessante que o RPG sempre tem uma chama de buscar o conhecimento. E o mestre, e quem se propõe a ser o mestre de jogo no grupo, ele tem uma responsabilidade um pouco maior, que ele tem que saber um pouco as regras, ele tem que chegar e entender, porque ele tem que explicar. E uma coisa interessante que hoje em dia não, que no grupo, se um dia eu tô com meu grupo de 5 amigos, que é um número básico, um dia eu sou o mestre, numa próxima aventura pode ser outra pessoa e pode ser outra. Eu não sou, eu não tenho essa obrigação de o resto da minha vida ser o mestre, embora às vezes aconteça, não, você mestra tão bem, e tipo, desenvolver escrita, isso é muita inspiração para escrita, para histórias. Você, por exemplo, você pegar uma notícia você, por exemplo, vamos dizer que aconteceu recentemente, tem aquele vulcão que está explodindo. Você tem que chegar ao seguinte, olha, vamos dizer, nós somos, se você quisesse fazer uma aventura de RPG hoje em dia, olha só, vocês são da equipe de resgate, você sabe que tem um grupo de crianças presas numa floresta do vulcão.
Entendeu? A gente tem uma tecnologia que fala que o vulcão, em 12 horas, ele vai entrar em estado crítico. Entendeu? E vocês têm que, tipo, ver o negócio dos inimigos. E aí, de tempos em tempos, o vulcão pode tremer, ter tremores, essas coisas, aquela coisa bem aventuresca. E aí você faz a pessoa chegar. Se a pessoa tiver um conhecimento, na minha planilha, eu tenho sobrevivência na selva, eu vou ter mais facilidade do que aquele cara que só sabe sobre computadores. Entendeu? E vai que ele tá lá no meio da floresta, eu tô super equipado, tô aqui com meu GPS e tudo. Pum! Acabou a conexão, a bateria se foi, ele perdeu o equipamento. Que pode acontecer na hora de fugir de alguma coisa. Então, no meio do sertão da Bahia, eu fiquei sem sinal de satélite. Uhum. Não adianta nada. Exatamente. Aí o cara que é de lá, que é agricultor, olha para o céu, vê a posição das estrelas e diz assim, o norte é para ali. Exatamente. Você vê aquela coisa do tipo... E é legal que você pode pegar diversos cenários. Existem sistemas que lhe permitem adaptar os mais diversos cenários, que alguns são focados num único tipo de aventura, aventura medieval, a aventura na Segunda Guerra. Outros não, eu posso, se eu chegar, vamos dizer, eu acabei de ver Matrix 4, eu queria jogar RPG no cenário do Matrix 4, eu posso, entendeu? Tem lá as regras, eu adapto, eu flexibilizo as regras e em comum com os jogadores, a gente joga e se diverte, que esse é o principal fator. É uma atividade que você aprende se divertindo, sabe? Uhum. Duas coisas. Primeiro, o comentário do Vicente, que diz que ele tem aparência de pigmeu alfa, mas aí o motivo é que eu sou a inspiração e eu pareço um pigmeu, né? Então, realmente, não dava para ser diferente disso. Obrigado pelo elogio, porque dizer que tá parecido com o John Byrne é uma honra para mim, porque eu sou muito fã do John Byrne. E outra coisa também que eu queria falar é disso que o Cláudio colocou, de como a galera que joga RPG estuda muito. Eu já conheci pessoas que eram jogadores de RPG e que diziam que não tinha interesse na escola, tinha perdido interesse da escola e tal, não sei o quê. E eu disse, cara, tu estuda mais do que os meus alunos. Então, na verdade, o RPG pode ser um incentivo, né? Como tu disseste, a leitura, a escrita, né? Eu posso pegar uma notícia como essa que tu citaste e pedir para os meus alunos transformarem isso em uma história de RPG. Então, já vai entrar aí o pessoal da área de língua portuguesa, com a parte de redação. Eu posso dizer para os meus alunos montarem os próprios dados, né? Então, o pessoal lá da área de matemática, de geometria, pode também explorar isso aí, né? E os alunos podem desenhar os mapas em cartolina, cortar e montar os mapas. Lembrando que nem sempre você precisa de um mapa. Você às vezes não precisa de um mapa. Você só tem... Porque é que ele fala, o principal combustível... O que você precisa é de dados, papel, caneta e imaginação. Entendeu? Sim. E as pessoas às vezes chegam e falam... É isso que eu quero dizer. O dado pode ser montado, não precisa ser comprado. Não, você pode pegar até... Olha, existem sistemas... Se você quiser, você pode fazer um cara e coroa, pegar uma moeda, cara, acertei, coroa, errei. Entendeu? Tipo, as possibilidades são que às vezes as escolas às vezes podem encasquetar e dizer que eu estou promovendo jogo de azar com dados. Não, tipo, é pegar e usar e usar todo esse lance dessas ferramentas e ver que tem todo existem diversos trabalhos, infelizmente eu não lembro, mas eu sei que existem diversos trabalhos acadêmicos de como usar o RPG como uma ferramenta pedagógica, como você chegar e preparar e usar isso na sua sala de aula, como você estimular, porque às vezes a criança pode chegar e usar desculpa, eu não tenho imaginação. Mas, tipo, então vamos estimular essa criança a ter imaginação, que às vezes a pessoa chega, mas eu não gosto de dragão, de cavaleiro, então vamos colocar no cenário urbano, vamos colocar hoje em dia, tipo, pegar
um problema botar em situações de hoje em dia. Se a pessoa vive numa periferia, você pode fazer uma aventura investigativa. Olha, você testemunhou uma coisa, uma ação indevida, e o que você vai fazer? Quem que você vai pedir ajuda? Entendeu? Você pode estimular isso. Você tem que fazer assim, você tem que usar, você tem que pegar o conhecimento da criança para ela transformar em imaginação e ela poder aplicar e se divertir nesse cenário proposto. Entendeu? Porque às vezes a pessoa chega muito naquela visão, ai, dragão, cavaleiro, ai, samurai. Às vezes a criança, eu adoro Naruto, eu quero jogar um RPG tipo Naruto. Beleza, vamos adaptar. Aí o mestre tem que chegar, entender. O papel do professor é entender a necessidade da criança em como chegar a estimulá-la a procurar mais, entendeu? Isso é uma coisa legal. Eu acho que tu tocaste agora num ponto bastante interessante. Porque, às vezes, a gente, como professor, a gente centra o nosso projeto, né, naquilo que a gente quer ensinar e, às vezes, não tem essa curiosidade ou essa disponibilidade de procurar saber aquilo que o aluno quer aprender, né, aquilo que ele quer discutir na sala de aula. Né? De repente, se ele me pergunta assim, professor, e como é que são as culturas dos indígenas brasileiros? A gente sabe muito pouco e discute muito pouco isso na escola, né? A gente chama os indígenas de índio e como se todas as culturas fossem iguais. Eu me lembro que no Maranhão se tinha em torno de 189 comunidades indígenas diferentes, com culturas diferentes. Isso não era falado. Isso pode ser um bom tema, não pode? Sim, você pode fazer uma brincadeira que é o seguinte, que você brinca, faz um exercício de futurologia, você fala, olha, estamos 50 anos no futuro e apareceu um negócio de um artefato e que pode causar alguma coisa e a gente precisa saber como desativar. Estão na cultura dos antigos índios. O que tem que fazer? Você tem que começar a procurar, você tem que procurar ver. E isso pode até ser uma. E aí você pode brincar e dizer: olha, o trabalho de casa é o seguinte: vocês vão se dividir em grupos e cada um vai pesquisar sobre uma tribo indígena. E aí, através dessa pesquisa, a criança chega e vai ajudando a resolver o problema para salvar. Ou tipo aquela coisa: olha, a Amazônia está morrendo. Como é que a gente. Como é que a gente consegue salvá-la? Eu preciso fazer um negócio. Aí você transforma a pesquisa numa tarefa de aventura. Você meio que faz uma gamificação, que você transforma a aula num jogo, na qual os alunos, como jogadores, você estimula eles a curiosidade, a querer vencer, a querer se juntar. Não é competição entre eles, eles juntos para resolver o problema. Isso é e daí um desafio comum para todos, né? É aquilo que eu falei antes. Você divide em grupos. Olha, vocês vão se dividir em grupos e vocês precisam negociar tarefa. E aquela coisa. E tipo, vai ser um aprender brincando, sabe? Tem uma pergunta aqui do Vicente. Se o Alex Rosa é uma referência, ele é uma referência de desenho, e ele quer saber se é um dos teus ídolos. Eu até estendo mais, assim, quem te inspira, né, assim, de desenhistas, quem são os que te inspiram? Olha, o Alex Royce, ele tem um trabalho maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele, mas um desenhista que eu amo de paixão, que eu gosto muito do trabalho dele, é o Jorge Pérez, que ele é um desenhista da velha guarda, da época dos Novos Titãs, da época de X-Men, de John Byrne, e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando ele veio no FIC em 2013, e ele tinha tudo para ser o cara, e ele é um amor de pessoa, um senhor desenhista, e o trabalho dele embora o meu traço não tenha nada a ver com ele, mas o trabalho dele, a gente estuda muito os desenhistas, a gente vê como é que fulano faz o desenho do corpo, como é que ele faz uma cena de ação, é assim que o desenhista estuda o outro, e o trabalho dele é uma inspiração para mim constantemente. Marco, tu disseste assim, que tu gosta de desenhar gordinhos, né?
e tu és gordinho. E eu me lembrei que quando eu desenhava, faz muito tempo que eu não desenho, mas quando eu desenhava, os meus bonecos eram todos pequenos, assim, tinham braços curtos, pernas curtas, eram gordinhos, assim. Então, a gente também se transfere para os desenhos? É comum a gente se transferir para os desenhos? Olha, é engraçado não é se transferir, mas tipo, eu gosto de desenhar aquilo que me agrada, entendeu? Eu como gay, como urso, eu gosto muito, me atrai muito o cara que é gordinho, que é barbudo, que é peludo, e eu gosto de desenhar esse, porque é o tipo de coisa. Se eu quiser desenhar, o que não me impede de, se eu quiser desenhar o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, a Estelar, entendeu? A Tempestade dos X-Men. Mas, tipo, eu gosto de fazer o corpo diferente, porque é um corpo que me agrada. Que como eu estou desenhando para mim, eu faço, tipo, eu acho bonito, é uma beleza que me atrai, E aí entendeu? tu tocaste na tua terceira paixão, a gente tem pouquinho tempo para falar, mas o que é ser urso? Isso é uma identidade? Isso é uma orientação? Isso é Olha, uma subcultura? então, Para quem não entende nada do assunto, o que é ser urso? é uma subcultura que veio. É muito complicado definir o que é urso, mas se eu for. É porque muita gente tem várias versões das coisas que surgiu lá no início dos anos 80, que eram aquelas pessoas que eram meio. Estavam cansadas daquele padrão musculoso, sem pelos, e eles eram justamente ao contrário, e eles se inspiraram muito na figura do lenhador, do próprio urso em si, que uma vez saiu, há muito tempo atrás, tinha saído um livro com cada animal definindo as tribos, e aí foi a primeira vez que foi citado o nome urso, que eram justamente esses caras grandões, barbudos, e eu costumo dizer que o urso é uma roupa que me é muito confortável, porque infelizmente no cenário queer existe um certo preconceito que hoje em dia o pessoal fala que o urso é aquele cara que é machão, que quando cospe sai ácido, que não tolera afeminado, que tipo tem que ser peludão, tem que ser, o cara tem que chegar, rosnar, e não é isso. Eu acho que o urso eu vejo como aqueles caras gordinhos, com ou sem pelos, mas com barba de preferência, e que se sentem bem sendo dessa maneira, que gostam de outros caras gordinhos, e tipo. Mas tem E um é um rock. estilo de vestimenta de mais ou menos Olha, um padrão? olha só, eu acho que por muito tempo ficou uma mitologia. Uma mitologia não, ficou uma fantasia de que tinha que se usar suspensório, usar camisa de flanela, fazer tatuagem de pata de urso. Mas isso tudo, cara, isso foi numa época muito. Eu acho que hoje em dia não tem uma regra. A pessoa, se ela se identifica e se sente bem, ela é muito bem-vinda, sabe? É que o Ursus, ele é uma coisa interessante, que ele tem meio que dentro dele existem várias subnomenclaturas, tipo, tem o urso, que é o urso comum, tem o grizzly, que é aquele cara que além de urso, de ser gordo, ele é meio musculosão, tipo aqueles caras de powerlift, tem o polar, que são aqueles de cabelo branco. Não, mas tem uns que não são ursos de verdade, né? Por exemplo, tem o panda. Então, panda panda não é urso. Tem o koala. E koala não é urso. Tem o lontra. Panda e koala são nomenclaturas que hoje em dia não se usam mais, porque hoje em dia elas são um pouco ofensivas para as pessoas. Tipo, panda era um termo que era usado que as pessoas identificavam um urso de origem asiática. Para muitas pessoas isso é até meio ofensivo. É um urso e pronto. Assim como se for um negro que se define como urso. Você é um urso preto. Não, eu sou um urso. O cara é um urso australiano. Não, eu sou um urso. Entendeu? Essas nomenclaturas. Alguns podem até usar o apelido de panda, até carinhosamente e tal. Mas uma pessoa
usar a nomenclatura para outra não é recomendável. E o lontra? O que é o lontra? O lontra é a pessoa que ela é magra, porém ela é peluda, barbudinha. Ela seria um urso se não fosse gorda. E são todos sempre bem-vindos. Tipo, os ursos, na época que eu conheci, tipo, quando eu entrei, ele era muito aberto a novas pessoas, tem várias nomenclaturas, várias... Aqui, ó, o James falou, foi um movimento de inclusão de homens gordos, peludos, geralmente mais velhos. Entendeu? Obrigado, James. Contigo sobre a questão e aqui, da bandeira, ó, né? e ele fez um outro comentário, eu pediria para colocar, 5h53. Não, é 5h53. Que os ursos surgiram no final dos anos 70 como reação estética rato de academia, que era predominante entre a comunidade gay. E aí ele botou, mas isso sofreu várias modificações com os anos. E todo movimento, ele sofre modificações. Por exemplo, quando começou o movimento gay, no início era GLS. Hoje em dia é toda uma outra sigla, LGBTQIAP+, entendeu? Ganhou uma Não. É difícil, e é importante. Não, é difícil, mas é importante. Quem tem que ver que as pessoas vão evoluindo, vamos descobrindo novos espectros, eu costumo dizer, novas cores do arco-íris, sabe? Verdade, e é super importante. A gente comentava em algumas rodas para trás, a gente comentava assim, né? Eu brinquei, é difícil mesmo, agora falando sério, sem brincadeira. E eu acho que todos nós gostaríamos de viver numa sociedade em que não fosse preciso lutar pelos seus direitos, né? A verdade é que a gente precisa. A questão do racismo, né, não apenas contra negros, mas contra índios, contra, né, outras etnias, a questão da mulher, a questão, né, de várias minorias. O ideal é que a gente não precisasse fazer nenhum desse movimento que os direitos fossem reconhecidos. Sim. Eu comentava contigo, quero puxar essa história aqui para a gente falar, eu comentava contigo da história da bandeira, né? A primeira vez que eu vi a bandeira do movimento dos ursos, eu achei que era uma bandeira de movimento contra o racismo, porque é uma bandeira que tem cores branco, bege, marrom, preto. Então, quando eu vi, a primeira coisa que veio na minha cabeça, na verdade, foi assim, é uma bandeira de movimento contra o racismo. Me parecia mais isso, né? Me passou essa informação. Então, essas a gente às vezes brinca, a gente às vezes não entende. Algumas pessoas às vezes criticam o crescimento dessa sigla, mas a verdade é que todo esse movimento, ou todos os movimentos, seria bom se eles não precisassem existir, né? Com certeza. Sabia que eles não precisassem existir. Exatamente. É aquela coisa. É uma luta necessária. A gente tem que, tipo, temos direitos como qualquer outra pessoa, seja você negro, seja mulher, seja queer, seja LGBT. Você precisa. Aquela coisa, você tem tanto direito quanto os outros. E tipo, e a gente a gente não quer privilégio, a gente só quer os mesmos direitos. Afinal, a gente paga os mesmos impostos. Sim. É muito triste, só para finalizar, uma pessoa, por exemplo, não poder, um casal gay, não poder andar de mãos dadas com um namorado. Sim. Entendeu? Tipo, é um gesto tão simples, é uma coisa tão que é só mãos dadas, sabe? A gente tem pouco tempo, mas eu queria citar rapidamente uma história e queria ver tua opinião sobre isso. Eu estava fora do Brasil numa novela, quando apareceu na televisão uma novela em que duas mulheres se beijavam. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu desembarquei na casa de um amigo e eles estavam assistindo aquelas lutas, né? Dois caras lutando no ringue e tal, não sei o quê, e comentaram sobre esse beijo das mulheres, achando um absurdo. E eu disse para eles, eu não vi a novela, não sei do que se trata exatamente, mas o que tu estás me dizendo é que tu acha um absurdo duas mulheres se beijarem na televisão e tu tá assistindo dois homens se baterem. Me parece meio ilógico. O que tu acha disso? Não, eu acho que você já falou tudo. Se você reparar, a única diferença se você tirar a pancadaria,
Se você pegar dois caras montados um em cima do outro no MMA e tirar a roupa dele, vira um pornô gay. Não tem diferença nenhuma. Mas parece que a gente tem uma cultura que elogia a agressão, a violência e reprime as demonstrações de carinho, né? Eu acho que a gente tem que parar com aquele sentimento de que afeto significa fraqueza, sabe? Você tem um afeto, você tem um carinho, você tem um amigo e dá um beijo na bochecha, dá um abraço mais apertado, as pessoas chegam, olha, a gente tem que parar com isso, a gente tem que normalizar o afeto. Entendeu? Tipo, nós somos humanos, nós estamos aqui enfrentando uma pandemia, tá todo mundo de cabeça mais pirada que o normal, entendeu? Eu conheci um pai e um filho que o pai só chamava o filho dele de meu amor. Eu achei aquilo tão bonito. Sim. E aí ele me disse que várias vezes ele teve que se explicar. Dele chegar em hotéis e ele chegar no quarto e ter uma cama de casal e ele ter que trocar de quarto e dizer, não, na verdade, ele é meu filho, eu chamo ele de meu amor, porque ele é meu filho e é o grande amor da minha vida, né? Sim, entendeu? É aquela coisa, aquela coisa, é um entendimento, entendeu? A gente tem que normalizar o afeto, essa que é a verdade, e dizer que afeto não é fraqueza, afeto é força. Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu tenho aula daqui a pouquinho. Mas, Cláudio, últimas palavras para o nosso convidado e para os nossos ouvintes. Bim, muito obrigado por essa conversa maravilhosa aí, sabe? Foi muito educativa, muito instrutiva e eu acho que tocamos em vários assuntos, né? Desmistificando coisas sobre os jogos, sobre tudo que envolve o jogo, a arte de desenhar e também sobre essas bandeiras com questão a preconceitos, né? Eu acho que é uma pena o tempo ser curto, né? Muito obrigado, foi uma conversa muito agradável, um prazer te conhecer. Eu que agradeço e estou aqui quando precisarem de novo, estarei aqui. Vai ter que ter volta, porque o tempo é muito curto. Um grande abraço, muito obrigado pelo desenho, eu estou muito, muito feliz. Depois eu te mando. Um grande abraço e até a próxima roda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.